Eu saúdo os amados irmãos na doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um encontro, então, para nós continuarmos a nossa leitura e a nossa meditação no capítulo hoje 29 do livro de Êxodo. Diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Isto é o que farás para os consagrar, a fim de que oficiem como sacerdotes. Tomarás um novilho, 2 cordeiros, sem defeito, com a melhor farinha de trigo sem fermento, farás pães e bolos amassados com azeite puro e pães finos, untados com azeite. Tu os colocarás num cesto e nos cestos os trarás. Trarás também o novilho e os cordeiros. Então farás que Arão e seus filhos se acheguem à porta da tenda do encontro, onde se reúne a congregação, e mandarás que eles se banhem com água. Tomarás as roupas apropriadas e fará vestir a Arão a túnica e o peitoral. Prenderás o colete sacerdotal sobre ele com o cinturão. Tu porás em sua cabeça o turbante, e sobre o turbante o sinal da santa consagração. Tomarás do óleo da unção e, derramando-o sobre a sua cabeça, ungirás. Dessa mesma maneira farás aproximarem-se seus filhos e os vestirás devidamente com suas respectivas túnicas. E os cingirás com os cinturões e colocarás a sua mitra sobre a cabeça. O sacerdócio lhe pertence como ordenança perene. Assim farás a consagração de Arão e de seus filhos. Farás o novilho chegar diante da tenda do encontro, e Arão e seus filhos porão a mão sobre a cabeça do novilho. E imolarás o novilho diante do Senhor na entrada da tenda do encontro. Tomarás parte do sangue do novilho e com o dedo porás sobre os chifres do altar, derramando o restante do sangue ao pé do altar. Depois retirarás toda a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado e os 2 rins. Com a gordura que os envolve, os queimarás sobre o altar. Contudo, queimarás a carne, o couro e o excremento do novilho fora do acampamento, porque se constitui em oferta pelo pecado. Separe um dos cordeiros sobre cuja cabeça Arão e seus filhos terão de colocar as mãos. Imolarás o cordeiro, recolherás seu sangue e lançarás sobre o altar em todo o seu redor. Então cortarás o cordeiro em pedaços e, lavadas suas vísceras e pernas, tu as colocarás ao lado da cabeça do animal e suas demais partes. Depois queimarás o cordeiro inteiro sobre o altar. Isso é o holocausto dedicado ao Senhor, é a oferta de aroma agradável, consagrada ao Senhor, preparada no fogo. Tomarás depois o segundo cordeiro. Arão com seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Tu sacrificarás esse cordeiro, recolherás um pouco do sangue e porás sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre a ponta da orelha direita de cada um dos seus filhos, sobre o polegar das suas mãos direitas, como também sobre o polegar dos seus pés direitos. O restante do sangue tu lançarás sobre o altar todo ao redor. Pegarás então o sangue que está sobre o altar e do óleo da unção farás aspersão com ele sobre Arão e suas vestimentas, e sobre seus filhos e as vestimentas dos seus filhos. Assim eles serão consagrados, eles e suas vestes, assim como seus filhos e todas as suas vestes. Depois retirarás desse cordeiro a gordura, a parte gorda da cauda, a gordura que cobre as vísceras, o lobo do fígado, os 2 rins e a gordura que os envolve, a coxa direita. Esse é, portanto, o cordeiro da oferta de ordenação. Tomarás também da cesta de pães asmos um pão, um bolo assado feito com azeite e um pão fino. Porás tudo isso na palma das mãos de Arão e dos seus filhos, e farás o gesto ritual da apresentação de oferta especial diante do Senhor. Em seguida, os retomarás de suas mãos e queimarás os pães no altar com um holocausto de aroma, com um holocausto de aroma agradável perante o Senhor. Essa é uma oferta queimada e dedicada ao Senhor. Tomarás o peito do cordeiro para a ordenação de Arão
e o moverás conforme o gesto ritual de apresentação diante do Senhor, e essa será a tua porção. Consagrarás o peito que foi apresentado e a coxa da porção que foi tirada, e que se tirou do cordeiro da ordenação que é de Arão e de seus filhos. Essas partes sempre serão dadas pelos israelitas a Arão a seus filhos. É contribuição obrigatória que lhes farão das suas oferendas da comunhão, de comunhão ao Senhor. As vestimentas sagradas de Arão passarão depois dele para seus descendentes, a fim de que as vistam quando forem ungidos e consagrados. Aquele dentre os filhos de Arão que for sacerdote depois dele e que entrar na tenda do encontro para ministrar o santo lugar, terá de usá-las durante 7 dias. Tomarás depois o cordeiro da ordenação e farás cozinhar sua carne em um lugar sagrado. Arão e seus filhos comerão da carne do cordeiro, do pão que está no cesto, à entrada da tenda do encontro. Comerão do que serviu para fazer a expiação por eles, quando da sua ordenação e consagração, inclusive os sacerdotes, poderão comer desse alimento, porquanto são sagrados. Se restar carne do cordeiro de ordenação ou pão até a manhã seguinte, queimarás todas as sobras, não se comerá, porque é oferta sagrada. Assim, pois, fará a Arão e a seus filhos conforme tudo que te ordenei. 7 dias durará o rito de ordenação deles. Cada dia oferecerás também um novilho em sacrifício pelo pecado, em expiação. Purificarás o próprio altar, fazendo propiciação por ele, e o ungirás para consagrá-lo. Durante 7 dias farás propiciação pelo altar, consagrando-o. Então o altar será santíssimo perante o Senhor. Eis o que sacrificarás regularmente sobre o altar, e a cada dia 2 cordeiros de 1 ano. Oferecerás um de manhã e outro ao entardecer. Com o primeiro cordeiro, oferecerás o equivalente a 1 jarro da melhor farinha, misturada com 1 litro de azeite de olivas batidas e 1 litro de vinho como oferta derramada. Oferecerás o outro cordeiro ao pôr do sol, com uma oferta de cereal e uma oferta derramada, como fizeste ao raiar do dia. Esse será o holocausto perpétuo por todas as vossas gerações, à entrada da tenda do encontro diante do Senhor. Nesse local eu me encontrarei com vocês, e falarei com vocês, e falarei aos vossos corações. Aí virei me encontrar com os filhos de Israel, e o lugar ficará santificado por minha glória. Santificarei a tenda do encontro e o altar. Consagrarei também a Arão e seus filhos para que me sirvam como sacerdotes. E habitarei entre todos os filhos de Israel e serei para eles Deus. E eles compreenderão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirei da terra do Egito a fim de morar entre eles. Eu, o Eterno, seu Deus. Irmãos, é muito comum as pessoas pensarem que estão em consagração a Deus por estarem sem comer por algumas horas. A gente precisa saber que Deus exige compromisso. Consagrar a Deus é se dedicar completamente a Ele. Viver em consagração a Deus é viver separado do mundo. É dedicar todos os momentos da vida a Ele. Quando Cristo ressuscitou, Ele iniciou a nova e eterna aliança. Naquela cruz, Cristo fez de todo cristão um sacerdote. E o estudo sobre o santuário nos mostra como nós devemos nos portar como sacerdote real em todas as áreas da nossa vida. Os versos dos versos 1 até o versículo 29, queridos. Até o versículo 28, perdão. A gente vai aprender que o serviço a Deus exige dedicação e submissão total a Ele. Ali fica muito claro que no serviço de Deus não tem lugar para tradições religiosas,
Ninguém deve dizer que trabalha para Deus se não estiver disposto a se submeter totalmente a Ele. E a partir do versículo 29, no versículo 29 e no 30, nós vamos ver claramente que a roupa do cristão não é ditada pela moda do mundo, mas especificada por Deus. E depois, nos versículos 31 até o 34, nós vamos ver que Deus orienta os alimentos dos cristãos que são consagrados para eles. E depois, a partir do versículo 35 até o 46, até o final, nós vamos aprender ali que Deus não aceita qualquer oferta, nem qualquer ritual criado pela imaginação humana. Os sacerdotes consagrados tinham que oferecer ofertas e rituais orientados pelo próprio Deus. E os cristãos devem oferecer suas vidas inteiramente a Deus, conforme o próprio Cristo ensinou. É ilusão, é arrogância humana achar que Deus vai aceitar ofertas e rituais contrários à sua palavra. Ele não vai, queridos. Dedicar a Deus a sobra é como casar com alguém parcialmente comprometido. Uma pessoa consciente não vai aceitar se casar com uma pessoa que não quer compromisso. Isso é claro. É muito claro que um Deus completamente santo, soberano e comprometido não vai aceitar pessoas que não querem compromisso com o trabalho do reino. Isso fica muito claro, queridos. Olha bem, a partir aqui do verso 38 até o 46, nós vamos ver que Deus exige que o sacrifício seja diário. Um novilho para um sacrifício pelo pecado, um carneiro para o holocausto e outro para o ritual de consagração. Bolo de azeite sem fermento, pão também sem fermento, untadas com azeite para uma oferta de comunhão. Em seguida são ungidos Arão e os seus filhos, né? Todos os dias nós devemos apresentar as nossas orações. A primeira oração nós temos que derramar o nosso coração, confessar nossos pecados, apresentar o nosso arrependimento para perdão dos nossos pecados. A segunda oração do dia é pelo simples prazer de desfrutar da companhia do nosso Deus. E para nós preservar a comunhão com o nosso Criador e com o nosso Salvador. Porque se eu tenho prazer de estar com Ele, eu estou preservando a minha comunhão com Ele, né? Mas nós precisamos lembrar que antes de apresentar as nossas orações, nós precisamos nos despir da velha criatura e nos vestir do novo homem, conforme o apóstolo Paulo nos ensinou. O homem que foi nascido de Cristo. Portanto, queridos, nós precisamos nos apresentar como novas criaturas. Nós precisamos apresentar a nova natureza que condiz com a natureza de um filho de Deus. Não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. Não posso jogar a minha oferta, o que eu quero, como eu quero. Eu não posso viver do jeito que eu bem entendo. Eu preciso conhecer as Sagradas Escrituras e cada dia nós estamos entendendo um pouco mais do que Deus quer para a nossa vida, não é mesmo? Então, queridos, hoje é dia de assumir um compromisso com o noivo. Deus quer uma noiva completamente comprometida com Ele, com o reino dele. Ou não serve para ser noivo. Você está disposto? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que Ele tenha misericórdia de todos nós, que Ele perdoe os nossos pecados e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Um forte abraço e até o próximo capítulo, no nome de Jesus. Amém.